Leitura da literatura de cordel, Bolsonaro, um plano de Deus. Autor, Adalto Borges de Barros, cordelista, escritor e compositor residente em Feira de Santana. Eu peço ajuda divina a usar este papel para falar de um grande homem nas linhas deste cordel. Refiro-me a Bolsonaro, homem de caráter raro, firme, impoluto e fiel. Cumprindo 7 mandatos de deputado federal, Bolsonaro revelou dignidade sem igual, com muita honra e respeito, sendo cada vez aceito no âmbito nacional. Foi um candidato mais digno que o povo pôde escolher, porque tem a ficha limpa, o que fê-lo eleger, mesmo com a suja imprensa, com tanto ataque e ofensa, do mais venal proceder. Com a fúria dos inimigos, repleto de artimanhas, que tentando sua vitória numa atitude tacanha, impôs aquele atentado pelo crime organizado no auge da sua campanha. E a imprensa maldita, torcendo por sua morte, dava notícias com ênfase, pensando assim na má sorte. Entretanto, Bolsonaro, que tem de Deus o amparo, sobreviveu por ser forte. Conforme diz o provérbio que da memória não sai, quem tem ajuda divina pode sofrer, mas não cai. De tal modo, o presidente é forte para valente, pelo poder do bom pai. Vemos que o presidente, no tempo de candidato, fez campanha sem dinheiro, de um modo pacato, pelas redes sociais, foi crescendo mais e mais, e de um jeito humilde e sensato. De um partido pequeno, bem tanto quanto recente, sem fundo eleitoral, de um modo abrangente, Bolsonaro foi eleito e cada vez mais aceito como o melhor presidente. A mídia que falava mal vai perdendo audiência, enquanto o seu bom conceito cresce mais na preferência, sai o tiro pela culatra com os falsos mediocratas e hipócritas por excelência. Quanto mais eles agridem, mais o presidente cresce, porquanto o povo é sensível e o seu valor reconhece, assim a empresa marrom, falando fora do tom, aos poucos se enfraquece. E o presidente, na dele, responde com maestria, realizando trabalhos que nenhum deles fazia, e isso ao menos de 2 anos, sem justificar os danos causados à economia. Com tanta gente roubando, com tanta corrupção, com o Congresso e o Senado trabalhando em oposição, e ainda mais o Supremo, que tem chegado ao extremo de se opor em cada ação. Esse homem é um exemplo de caráter e de pudor, que deve servir de orgulho ao seu fiel eleitor, até que não votou nele, agora fala que ele tem competência e valor. Muita gente do outro lado hoje está o admirando, de modo que o seu conceito cada vez vai aumentando, pois o povo é competente e por ser inteligente não está mais se enganando. Vê que o nosso presidente herdou um país falido, pelos outros governantes, cada qual mais corrompido, e como um ano de mandato, pelo povo é grato, e o Brasil já tem crescido. Porém, com o coronavírus, essa brutal pandemia, o país sofreu bastante com a queda da economia. Isso foi no mundo inteiro, mas o povo brasileiro é pior a cada dia. Visto que a roubalheira entre muitos governantes corroeu a economia com ações exorbitantes e assim muito dinheiro que teve como paladeiro a conta dos meliantes. Porém, se não fosse isso, a economia iria bem, como já estava indo, do jeito que nos convém. Mas como o Brasil é forte, Deus há de dar o suporte com o poder que ele tem. Digo isso porque sei do nosso potencial de um país de terras férteis, de um imenso litoral, de homens fortes e bravos, que não se rendem aos agravos da força internacional. O que cabe ao nosso povo é ter boa avaliação para escolher governantes amigos dessa nação,
Havendo a escolha perfeita, nossa nação se endireita com a melhor reputação. Mas do contrário, repito, que não pode haver progresso, principalmente elegendo gente tão má para o Congresso, bem como para o Senado, onde tudo é coloniado, para que haja retrocesso. Cabe aqui a explicação para muita gente entender por que é que os esquerdistas empatam o Brasil crescer, pois o Brasil em ruína cairá nas mãos da China por seu orgulho e prazer. Por isso que alguns órgãos dessa empresa leviana trabalham contra o progresso de uma forma tirana, sendo que alguns canais com interesses pessoais só pensam mesmo na grana. De tal modo, Bolsonaro é tão odiado assim, por essa malta maligna, tão mercenária e ruim, pois sabe que o seu intento, que esse grupo nojento, muito breve chega ao fim. Reconhecendo seus méritos, enfativo nessa rima, sua grandeza de caráter, sua honra, sua autoestima, com sua nobreza impoluta e o seu espírito de luta, a nação lá vai para cima. Orando pelo Senhor, que às vezes ou mais, não, 3 vezes ou mais por dia, pedindo a Deus que Ele dê talento e sabedoria ao lado da sua família e de sua equipe em Brasília, tenha santa companhia. Que Deus lhe dê muitas bênçãos, muita paz e proteção contra cruéis inimigos que dilapidam esta nação. Que Jesus Cristo ajude, dando vida e saúde e muita orientação. Eu evitei citar nomes para não fugir do perfil desse livreto que fala dos que defendem o Brasil. O meu asco a esta pandilha, essa corte, essa quadrilha, ao estrangeiro serviu. A mídia torce, ao contrário, com a maldosa intenção de evitar o sucesso numa futura eleição, mas quando eles tentam, mas as pessoas ostentam seu mandato em ascensão. Pois sabe que o Senhor tem a cobertura divina, reconhece, portanto, quanto Deus o ilumina, sendo assim sua trajetória, sempre colherá a vitória, conforme Deus determina. 2 anos estão passando do seu mandato fecundo, e o povo se preparando para seu pleito segundo. Vamos lá, meu presidente, candidate-se novamente para o nosso prazer profundo. A vida tem seus percalços. Isso é muito natural. Muito mais sofreu Jesus, sem praticar qualquer mal, mas alcançando a vitória, ganhou o reino da glória junto ao Pai Celestial. Assuma a sua importância para o povo brasileiro, o qual lhe rende homenagem por ser justo e verdadeiro. O Senhor foi escolhido e continua aplaudido por esse país inteiro. Portanto, vá se cuidando, tomando toda a cautela, pois acho que o Senhor põe muito a cara na tela. Sendo assim, tome cuidado, evitando o atentado, outro tipo de esparrela. Veja que hoje não existe outro nome no Brasil que o povo possa escolher ou que tenha o seu perfil. Não há um presidenciável, cada qual é mais imprestável, no mais repleto ardil. Aqueles que lhes traíram terão o mesmo destino, um dia serão punidos pelo tribunal divino. Contudo, tome cuidado, evite estar ao lado desse pessoal cretino. Não permita que seu nome se misture com essa escória de pessoas traidoras, como fora o João Dória, que usou a sua imagem com a cruel bandidagem de obter a vitória. Escolha bem seus ministros, analisando-os direito, para não ter que exonerá-los pela falta de conceito, porquanto a queda ocorrendo, todo mundo vai sabendo que o estrago já foi feito. Meu nome é Adalto Borges, tenho 76 anos, só falo aquilo que sinto,
pois tenho asco aos enganos. Assim falo novamente que o senhor é o presidente, que Deus guardou nos seus planos. Saldo à primeira-dama, mulher guerreira e simpática, dedicada à caridade, na qual ela vive em prática, pelo espírito de bondade, pela sua simplicidade, mais e mais é carismática. Deus lhe dê anos de vida, muita paz, amor febril, felicidade e união sob o chão varonil, que a sua luta renhida possa ser reconhecida por esse imenso Brasil. Parabéns, Adalto.